Imagina que és a organização desportiva mais poderosa do planeta. Passaste 2 anos a dizer a todos os jornalistas, a todos os patrocinadores e a todos os chefes de Estado dispostos a ouvir-te que este vai ser o maior mundial da história. Garantiste um estádio com 70,000 lugares em Los Angeles, a mesma cidade que recebeu o Super Bowl, a mesma cidade que sabe montar um espetáculo. Contrataste Katy Perry, natural do sul da Califórnia, para encabeçar a cerimônia de abertura em solo norte-americano. Reuniste um alinhamento que atravessa continentes. Future, Lisa dos Blackpink, Anitta, Rema, Tyla. Passaste meses a preparar este momento. O Torneio do Mundo, o maior evento desportivo da história da humanidade, a chegar ao país que inventou o blockbuster, o espetáculo, o produto de entretenimento. E então, nessa noite, no estádio que supostamente devia representar tudo isso, há sectores de bancadas visivelmente vazios. O locutor anuncia: temos casa cheia, e Katy Perry grita para um microfone com aquilo que os adeptos nas redes sociais descrevem, sem grande simpatia, como monitores intra-auriculares avariados. Esta é a história da cerimônia de abertura dos Estados Unidos, e é mais estranha e mais reveladora do que alguém tinha planeado. Primeiro, o futebol, porque o futebol pelo menos entregou aquilo que devia entregar. Os Estados Unidos venceram o Paraguai por 4-1 no SoFi Stadium, em Inglewood, a 12 de junho. Um autogolo de Damian Bobadilla ao 7º minuto. 2 golos de Folarin Balogun. Um remate de Giovanni Reina no tempo de compensação. Resultado final, 4-1, categórico. Assistência oficial, 70.492 espectadores, segundo a FIFA, ou casa cheia, segundo o locutor do estádio, que falava a partir de um púlpito enquanto as câmaras captavam filas de lugares vazios nas zonas mais caras, junto à linha de meio-campo. Fica por um momento com essa imagem. O locutor anuncia casa cheia. As câmaras mostram lugares vazios. O mundo vê as duas coisas acontecerem ao mesmo tempo. Passei semanas a acompanhar os problemas que se foram acumulando em torno deste torneio, as recusas de vistos, os acampamentos de protesto na Cidade do México, os preços dos bilhetes que transformaram 3 gerações de famílias mexicanas apaixonadas por futebol em espectadores de televisão dentro da sua própria cidade. Mas a cerimônia de abertura dos Estados Unidos é outra coisa, porque este devia ser o momento em que todos esses problemas se dissolviam no espetáculo. Esta era a noite em que o país anfitrião enchia o estádio e lembrava ao mundo por que razão o Mundial tinha sido entregue à América. Essa era a narrativa. Depois, Katy Perry entrou em palco. Mas antes de chegar a Katy Perry, quero falar-te de uma decisão tomada meses antes da cerimônia, porque ela enquadra tudo o que veio depois. A Cidade do México ficou com o jogo de abertura, não Los Angeles, não o SoFi Stadium, não os Estados Unidos, que vão receber o maior número de jogos deste torneio, incluindo a final. A Cidade do México e o Estádio Azteca receberam a cerimônia de abertura e o primeiro jogo do Mundial de 2026. Essa decisão surgiu depois de uma pressão direta da presidente mexicana Claudia Sheinbaum, que sublinhou a importância simbólica do Azteca na história do futebol. E quando a FIFA aprovou a escolha, os média mexicanos apresentaram-na como uma vitória diplomática sobre Donald Trump. Para o público em toda a América Latina, como assinalou o AS Espanha, pareceu que ao presidente dos Estados Unidos tinha sido negado o privilégio de lançar o torneio que durante 2 anos reclamara como seu. Não é um pormenor político menor. Trump descreveu o Mundial de 2026 como uma peça central da sua segunda presidência. Esteve presente na cerimônia do sorteio. Aceitou o Prêmio da Paz da FIFA. Tem uma réplica do troféu no Gabinete Oval. A sua administração criou uma task force da Casa Branca para o torneio. Disse aos jornalistas que a sua equipe estava a garantir que entravam as pessoas certas. E depois, a cerimônia de abertura realizou-se na Cidade do México, num país cujos cidadãos Trump caracterizou repetidamente em termos de exclusão, e não nos Estados Unidos. O The Independent noticiou que Trump não esteve presente na cerimônia de abertura norte-americana no SoFi Stadium, a 12 de junho. Em vez disso, Marco Rubio representou a administração, não o presidente, o secretário de Estado. Pensa no que essa ausência significa neste contexto. Um presidente que passou 2 anos a reclamar publicamente este torneio como seu,
não esteve presente na noite em que o seu país entrou oficialmente nele. Agora quero entrar na cerimônia propriamente dita, porque os detalhes importam. O Express avançou primeiro com o título: Katy Perry arrasada por guinchar durante a caótica cerimônia do Mundial FIFA 2026. Não era uma caracterização do jornal, eram citações diretas de adeptos no chess. Katy Perry a cantar antes do jogo: estamos feitos, eliminados na fase de grupos, de certeza. Outro: Katy Perry está a guinchar. Os in-ears dela não estão a funcionar? Um terceiro com precisão cirúrgica: Katy Perry nunca foi particularmente boa a fazer playback. Absolutamente brutal esta noite. Os comentários multiplicaram-se poucos minutos depois de ela subir ao palco. Um utilizador do X perguntou por que motivo ela lhes estava a gritar. Vários repararam no vestido, descrito de formas diferentes como parecendo a embalagem de um chocolate Hershey's Kiss, enfeites de Natal, e numa avaliação particularmente vívida, como algo que lhe foi vestido por uma pessoa que a odeia do fundo do coração. A página de Facebook Breaking Sports News, UK, publicou uma peça chamando-lhe O Desastre de Katy Perry na cerimônia de abertura do Mundial em LA. A bola VIP, que reuniu a reação em memes, citou simplesmente um adepto: Katy Perry, uma ausência total na cerimônia de abertura dos Estados Unidos do Mundial FIFA 2026. O Jang, jornal paquistanês, publicou uma comparação formal. Katy Perry não impressiona com a atuação no Mundial FIFA, enquanto Shakira conquista corações. O título desse artigo continha a comparação que dominou a conversa da noite. Não era: Katy Perry esteve bem? Era: quão pior foi ela do que Shakira? Quero ser cuidadoso aqui, porque problemas técnicos acontecem em eventos ao vivo. Falhas nos monitores intra-auriculares são reais e nem sempre são culpa da artista, mas há algo que não consigo ultrapassar. Este foi o evento de entretenimento mais visto de 2026 e a equipa de produção responsável pela cerimônia norte-americana, com mais recursos, mais tempo de preparação e mais infraestrutura técnica do que praticamente qualquer evento ao vivo na memória recente, aparentemente, não conseguiu garantir que o áudio da artista principal funcionasse corretamente. Isso não é azar, é uma falha, e aconteceu no palco norte-americano, na parte norte-americana da trilogia, no torneio que o governo dos Estados Unidos passou 2 anos a apresentar como seu. Agora chego à assistência, porque ela liga a cerimônia dos Estados Unidos ao padrão mais amplo da primeira semana deste torneio. A crônica do The Independent foi direta. Havia bolsas de lugares vazios claramente visíveis nos níveis intermédios e inferiores de ambos os lados da linha de meio-campo, em algumas das zonas mais caras do estádio. O número oficial avançado pela ESPN foi 70,492. O SoFi comporta perto de 70,000 espectadores na configuração normal, ampliada para cerca de 75,000 para o Mundial. O repórter da Al Jazeera no local assinalou especificamente que a declaração de casa cheia não correspondia à realidade visual, já que muitos lugares permaneciam vagos, sobretudo nas secções mais caras com vista para o relvado. A 7 News Australia ligou isto ao padrão que já tinha surgido no dia anterior: Coreia do Sul contra a Chequia, em Guadalajara. Assistência oficial de 44,985 espectadores para uma lotação de 45,664. Visualmente, segundo as imagens da transmissão e vários jornalistas presentes, significativamente abaixo disso. Canadá contra Bósnia, em Toronto, quase cheio no papel, falhas visíveis na realidade. E agora, Estados Unidos contra Paraguai, número oficial de 70,492. Realidade visual de sectores vazios nos lugares caros. 3 jogos consecutivos. 3 ocasiões consecutivas em que a assistência oficial e a imagem televisiva contaram histórias diferentes. Isto não é um detalhe menor, é um padrão. A resposta oficial da FIFA foi emitida a 12 de junho. A BBC citou-a na íntegra. Os números oficiais de assistência representam a contagem de bilhetes digitalizados e o número real de espectadores dentro dos limites do estádio, e não avaliações visuais da ocupação dos lugares num momento específico do jogo. E, especificamente sobre Guadalajara. Durante o evento de ontem à noite,
foram observados numerosos titulares de bilhetes de pé nas zonas de circulação em vez de permanecerem nos seus lugares atribuídos. Pensa no que essa explicação exige que aceites. Exige que aceites que um número significativo de pessoas que pagaram vários milhares de dólares por um bilhete escolheu passar o jogo de pé numa zona de circulação, em vez de o ver a partir dos seus lugares, nas secções mais caras do estádio. A Per Second News assinalou que as zonas VIP, aquelas que apareciam mais visivelmente vazias nas imagens da transmissão, eram precisamente as zonas que custavam mais. A 7 News Australia noticiou que apenas 29 dos 104 jogos do Mundial estavam esgotados antes do início do torneio, 29 em 104, menos de 28% de todos os encontros. E isso surge diretamente ao lado da afirmação de Infantino de que o torneio recebeu 500 milhões de pedidos de bilhetes, 500 milhões de pedidos, para um torneio em que menos de 28% dos jogos esgotaram antes de começarem. As procuradoras-gerais de Nova York e de Nova Jersey oficializaram precisamente esta tensão antes mesmo de o torneio começar. A 26 de maio, a procuradora-geral de Nova York, Letitia James, e a procuradora-geral de Nova Jersey, Jennifer Davenport, emitiram intimações formais à FIFA exigindo documentação interna sobre a forma como os preços dos bilhetes foram definidos e como as categorias de lugares foram estabelecidas. Vale a pena citar diretamente o comunicado conjunto. Davenport descreveu a experiência de compra de bilhetes como um calvário de confusão, falsa escassez e preços exorbitantes. O gabinete de James assinalou que a FIFA aumentou os preços de mais de 90 dos 104 jogos entre outubro de 2025 e abril de 2026, com as três principais categorias de bilhetes a subirem em média 34%. Uma nova categoria Premium, Front Category, foi introduzida depois de a fase inicial de vendas já ter encerrado, reorganizando efetivamente a hierarquia de lugares para os adeptos que já tinham comprado bilhetes. O Departamento de Proteção do Consumidor e do Trabalhador da cidade de Nova York juntou-se à investigação, citando práticas claramente enganosas e inflação artificial de preços. O The Washington Times deu todo o peso da investigação num único conjunto de números. Os bilhetes começam nos $380 para lugares de entrada e sobem até aos $33,000 para as melhores vistas da final no MetLife Stadium. No mercado de revenda, alguns lugares para a final terão alegadamente chegado aos $2 milhões por um bilhete, para um jogo. Isto não é um evento desportivo com um mercado de bilhetes, é uma classe de ativos. Os trabalhadores quase fizeram disto outro tipo de história, porque uma semana antes do jogo Estados Unidos-Paraguai, as pessoas que asseguram as operações de comida, bebidas e hospitalidade dentro do SoFi Stadium votaram a autorização de uma greve. A Unite Here Local 11, que representa cerca de 2,000 cozinheiros, lavadores de louça, empregados de bar, caixas e trabalhadores de concessões, comunicou uma votação de 96% a favor da autorização de greve. As suas reivindicações incluíam salários mais altos e garantias de segurança no emprego, mas a questão que gerou mais atenção na cobertura mediática foi outra: o receio dos trabalhadores de que agentes federais de imigração estivessem presentes nos jogos. A NPR citou diretamente o sindicato. Os trabalhadores podem abandonar os seus postos a qualquer momento se as suas reivindicações não forem atendidas. A codiretora do sindicato disse à AP que as negociações avançavam a um ritmo glacial. A Unite Here Local 11 representa uma força de trabalho fortemente proveniente das comunidades imigrantes de Los Angeles, as mesmas comunidades que a política de fiscalização migratória da administração Trump tinha visado ao longo de 2025 e já em 2026. O The Eastern Herald noticiou que o gatilho específico para a ameaça de greve foi o medo dos trabalhadores de que agentes do ICE pudessem aparecer nos recintos do Mundial e de que os trabalhadores pudessem ser presos ou detidos enquanto trabalhavam nos jogos. Fica com isto por um momento. As pessoas que faziam os cachorros quentes e serviam as cervejas na cerimônia de abertura do Mundial nos Estados Unidos votaram 96% a favor de sair,
em parte porque tinham medo de ser presas por agentes federais enquanto trabalhavam no evento. A greve foi evitada. A 8 de junho, a NBC Sports noticiou que tinha sido alcançado um acordo, salários mínimos mais altos, proteções contra a subcontratação. Os trabalhadores ratificaram o acordo. As bancas de comida estiveram em funcionamento. E Katy Perry guinchou para aquilo que os adeptos especulavam serem monitores intra-auriculares avariados, enquanto as câmaras captavam lugares vazios nas secções que custavam mais dinheiro. Volto constantemente à comparação que o jornal Jang fez sem a desenvolver por completo. Na cidade do México, um dia antes da cerimônia norte-americana, Shakira entrou no relvado do estádio Azteca perante 87,000 pessoas e actuou num estádio tão cheio que o ruído da multidão abafou o sistema de som durante o refrão. A cerimônia teve os seus problemas. Alguns críticos disseram que estava pouco trabalhada em certas partes, mas o estádio estava cheio e quando Shakira estava em palco, 87,000 pessoas estavam com ela. No SoFi Stadium, Katy Perry actuou perante um estádio visivelmente não cheio nas secções mais caras. A sua prestação vocal foi descrita por vários meios como tecnicamente comprometida, e a reação mais comum nas redes sociais não foi celebração, foi comparação. O México superou os Estados Unidos e o Canadá na cerimônia de abertura. Ponto. Essa frase, publicada por um adepto e amplamente partilhada, não é análise futebolística, é um veredicto, e pesa particularmente porque a cerimônia dos Estados Unidos devia ser a peça central da trilogia, o espetáculo americano, aquele com o maior palco, os maiores recursos, a vantagem do país anfitrião. Há ainda uma camada política que vale a pena nomear. O México ficou com a cerimônia de abertura porque a presidente mexicana fez pressão nesse sentido, e a FIFA concordou. A América de Trump, a América que coorganizou este torneio, que o apresentou como símbolo da grandeza norte-americana, abriu o torneio em segundo lugar. Cerimonialmente, simbolicamente, diplomaticamente, o apito inicial soou na cidade do México, não em Los Angeles. A primeira bandeira hasteada foi a mexicana. O primeiro estádio a rugir foi o Azteca. Trump transformou o Mundial numa questão de América primeiro, mas a cerimônia de abertura contou outra história. O Azteca, cheio, ruidoso, historicamente enraizado, e o SoFi Stadium, com problemas técnicos, visualmente incompleto, defendido por uma declaração de um locutor que contradizia as câmaras, produziram lado a lado o resumo mais honesto das contradições deste torneio, algo que nenhum material promocional poderia ter concebido. O futebol foi excelente. 4 golos, uma vitória categórica. Os Estados Unidos pareceram uma equipa que pertence a este torneio, e o público que lá estava criou uma atmosfera genuína quando os golos entraram. Essa parte foi real. Mas a cerimônia, os problemas técnicos, os guinchos, as secções caras vazias, o comunicado da FIFA sobre as zonas de circulação, os trabalhadores que quase abandonaram os postos por medo da imigração, as intimações de 2 procuradoras-gerais estaduais por causa de bilhetes do torneio que agora custam até $33,000 por lugar. O locutor que lhe chamou casa cheia. Sinceramente, não sei por que história este torneio será recordado. O futebol já está a produzir momentos que nada têm que ver com conferências de imprensa, recusas de visto ou falhas nos monitores intra-auriculares. É possível, até provável, que quando a final for disputada no MetLife Stadium a 19 de julho, os problemas da semana de abertura não passem de uma nota de rodapé num torneio lembrado pelos seus jogos. Mas continuo a pensar numa imagem dessa noite. Não nos lugares vazios, não no vestido de Katy Perry, não no marcador. A imagem a que volto sempre é a do locutor do estádio, invisível, anônimo, a falar para um microfone dentro do SoFi Stadium a 12 de junho de 2026, a dizer a 70,000 pessoas, e as câmaras que enviavam o sinal para mais 6 mil milhões. Temos casa cheia, enquanto as câmaras mostravam outra coisa. Se o locutor acreditava nisso, se lhe disseram para o dizer, ou se simplesmente leu um guião preparado antes de os lugares serem contados. Não sei, sinceramente não sei, e não tenho a certeza de que essa incerteza torne tudo melhor ou pior.